boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de estar apresentando para vocês essa live de hoje, que é sobre saúde mental no trabalho, e é a primeira vez que vamos estar vendo essas duas servidoras que fizeram a pesquisa na área de saúde, no trabalho, no IFAL, e descobriram que a saúde mental era bem importante nessa pesquisa. Então, eu vou apresentar para vocês a Bárbara e a Helena, e quem vai falar primeiro agora vai ser a Bárbara Guerreiro Barbosa. Então, gente, a Paulette já me apresentou, eu sou Bárbara, né, sou psicóloga do Campus Penedo, mas então, gente, no Campus Penedo eu trabalho com os estudantes, certo? Com assistência estudantil. Mas a minha pesquisa de mestrado, eu fiz mestrado na UFAL em psicologia, como a Paulette já falou. No mestrado, eu decidi pesquisar os trabalhadores e as trabalhadoras do IFAL. E por que isso? Por que deslocar esse olhar do estudante para o trabalhador e para a trabalhadora? Eu fiz o mestrado entre 2016 a 2018, e na época eu fazia parte do Comitê Pro Equidade de Gênero e Raça, do IFAL. Esse comitê ele tinha como objetivo desenvolver as ações de um programa do governo federal na época, que era também um programa Pro Equidade de Gênero e Raça, e esse comitê ele tinha como objetivo desenvolver esse programa. O IFAL aderiu a esse programa, eu fazia parte do comitê que desenvolvia as atividades, e as atividades elas tinham diversos eixos de atuação. Um dos eixos de atuação era a saúde. Então, durante as ações do programa, os trabalhadores e as trabalhadoras do IFAL começaram a trazer para o comitê questões relacionadas à saúde e trabalho. E essas questões começaram a chamar a minha atenção, a despertar meu interesse, inclusive de pesquisa. E aí eu conversei com o meu orientador, que é o professor Jefferson Bernardes, da UFAL, eu conversei com ele, e aí ele topou enveredar comigo nesse campo aí de pesquisa, que é saúde e trabalho, certo? Inicialmente, a gente, eu estava cheia de dúvidas do que pesquisar, como pesquisar, a Paulette até disse que foi para a minha qualificação, na minha qualificação eu ainda estava com foco muito na política de atenção à saúde do servidor, que é desenvolvida pelos CIAs, então eu ainda estava pesquisando isso, e aí foi quando o meu orientador falou, antes da qualificação, né, meu orientador falou, Bárbara, vai lá no CIAs e pega os dados de afastamento do IFAL, e aí foi um divisor de águas para a minha pesquisa. Então, a minha pesquisa, mas voltamos, então a minha pesquisa ficou assim, saúde e adoecimento e trabalho no IFAL, e o objetivo principal da minha pesquisa foi, né, refletir sobre a relação entre processos e modos de organização de trabalho e adoecimento no contexto do IFAL. Aqui nessa atividade especificamente, nessa mesa, eu vou focar em um dos objetivos específicos, certo? Porque a Paulette, o CIAS, na verdade, hoje me convidou para eu apresentar os dados de afastamento dos servidores e das servidoras do IFAL. Gente, não vai, meu Deus. Tecnologia, não faça isso. Eu estou passando e ele não está indo. Um segundo que eu vou tentar apresentar. Como é, Jorge? Qualquer coisa eu apresento aqui. Eu acho melhor, Jorge, para a gente não perder tempo. Ok. Maurício está falando que preciso ocultar essa baixa que está aparecendo, que é ela que bloqueia. Quer tentar mais uma vez desse jeito? Eu acho que não, porque eu já apresentei em outros locais, em outras oportunidades, e aquela barra, deixa eu tentar ver se com o PDF vai. Eu vou fechar até aqui a apresentação. Inclusive, eu apresentei dessa forma na semana de ambientação do IFAL, do Campus Penedo, e aparecia também aquela barrinha. Deixa eu tentar agora em PDF, vamos ver se PDF vai. Vou tentar mais uma vez.
Já está aqui projetando, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Certo, Está normal. Pronto, vou diminuir aqui o zoom. Pronto, acho que o PDF vai agora. Então, gente, aí aqui nessa fala, eu vou focar nesse primeiro objetivo aqui, certo? Que esse que eu destaquei com o quadradinho azul. Minha pesquisa teve esses 3 objetivos específicos, teve aquele objetivo geral que eu já mencionei, e esses 3 objetivos específicos. Então, foi uma pesquisa bem ampla, mas aqui, na fala de hoje, eu vou focar nesse primeiro objetivo, que é identificar e avaliar os dados referentes às concessões de licenças para tratamento da saúde dos servidores e servidoras do IFAL, certo? Para início de conversa, eu vou situar o cenário da pesquisa, que foi o IFAL, na época em que eu estava construindo os dados da minha pesquisa, construindo as informações, haviam 1.613 servidores e servidoras no IFAL. Atualmente, eu peguei ontem o dado no SIG-RH, e para quem não sabe, no SIG-RH tem diversos dados referentes ao IFAL, de acesso público. E aí, ontem eu olhei o SIG-RH, a gente tem 1.940 servidores no IFAL, atualmente, certo? E esses dados aí que eu estou apresentando são de 2017, na época em que eu estava produzindo a pesquisa. Então, eram 969 homens e 644 mulheres. Temos mais homens do que mulheres no IFAL. Mais servidores do que servidoras. Em relação à categoria profissional, tínhamos 964 docentes. Eita, gente, agora é a bateria do computador, só um minuto. Cada hora é uma coisa, Deus. Pronto. Tranquilo. 964 docentes e 649 tais. 638 homens docentes, né, e 326 professoras, e os tais são equiparados, né, 331 tais homens e 318 mulheres. Gente, só esse dado aí já daria uma pesquisa, assim, de entender por que mais homens professores, é quase o dobro de professores em relação a professoras. Tem estudos que já debatem, discutem por que é uma predominância masculina nas áreas técnicas, enfim, mas não é o nosso objetivo aqui hoje, né? Mas só para citar um pouquinho, assim, de como a pesquisa foi ampla. Para construir as informações especificamente dos dados de afastamento, eu entrei em contato com os CIAs, como a Paulette já disse, e aí a Paulette foi uma querida, uma super parceira para a construção dessa pesquisa, né? E outros profissionais dos CIAs também foram maravilhosas. O CIAs foi super acolhedor, as profissionais dos CIAs foram super acolhedoras e contribuíram muito com a produção dessa pesquisa, com informações, com conversas, para eu entender o funcionamento dos CIAs, da política de atenção à saúde do servidor e esses dados também. E daí, o segundo passo, eu solicitei autorização para a realização da pesquisa, tanto dos CIAs por escrito, quanto do IFAL. O IFAL entrei com um processo direcionado ao reitor e solicitando autorização para a realização da pesquisa, e foi autorizada. E depois eu tive acesso às informações referentes às licenças para tratamento de saúde no período de 2012 a 2016, certo? Aí, com esses dados, eu fui construindo planilhas no Excel, foram me dadas diversas folhas impressas, 270 folhas impressas, eu até coloquei isso na minha dissertação, e a partir dessas folhas, eu fui construindo planilhas no Excel, e gráficos, tabelas, enfim. Então, aí, gente, já é a primeira figura que mostra esses dados, certo? Embaixo, em azulzinho claro, são os servidores e as servidoras do IFAL, que tinham no IFAL ano a ano, a gente vê que há um crescimento de pessoas trabalhadoras no IFAL, e isso se deveu também por conta da interiorização da rede federal de ensino, né? Abriram mais campos, teve mais concursos, entraram mais pessoas para trabalhar. Em cima, em cinza, são as licenças para tratamento de saúde concedidas ano a ano. A gente vai vendo um crescimento também. Entre 2012 a 2016, foram concedidas 1.833 licenças
para 1.000 servidores e servidoras, certo? Aí embaixo, em azulzinho, são as licenças concedidas, ano a ano, e em cima, em cinza, é o número de servidores contemplados. Então, a gente vê que teve mais licenças, porque, por exemplo, um servidor pode tirar mais de uma licença no ano, então, por isso tem essa divergência nesse número aí. Com esses dados, eu fiz algumas categorias de análise na minha dissertação, certo? Essas foram as categorias de análise que eu usei. Como eu já disse, a dissertação foi bem ampla, a pesquisa foi bem ampla. Eu dediquei um capítulo que se chamava, né, Saúde e Adoecimento no IFAL, e nesse capítulo eu fiz discussões acerca de sexo e gênero, cargo ocupado, faixa etária e tempo de serviço, e a sua relação saúde, doença e trabalho com essas categorias de análise, e depois eu dediquei um capítulo só para a questão da saúde mental e trabalho. Gente, de forma bem geral, que não vai dar tempo para eu falar aprofundado de cada um deles, e nem é o foco hoje aqui, o foco é a gente discutir saúde mental, de forma bem geral, assim, em relação ao sexo e gênero, o que a pesquisa identificou foi que, apesar do IFAL ter mais homens, são as mulheres que mais solicitam afastamento de saúde. Em relação ao cargo ocupado, em número absoluto, se a gente for ver os números absolutos de licença, é equiparado, técnicos e docentes, é quase o mesmo número de licenças, mas quando a gente considera que tem mais docentes do que técnicos, a gente faz o percentual de técnicos que se afastam é maior do que os de docentes. Então, isso faz a gente pensar e problematizar o porquê que esse afastamento é maior na categoria dos técnicos. O que é que tem aí, né, nesse trabalho técnico que pode estar provocando o adoecimento, né? É a característica do trabalho, é a configuração desse trabalho, é o ponto eletrônico, enfim, a burocracia, são trabalhadores que muitas vezes trabalham com burocracia, né, na maioria das vezes. A Ana Helena, ela vai falar da pesquisa dela, e a pesquisa dela se focou especificamente nos tais. Talvez eu tive a oportunidade de ler a dissertação da Ana Helena, e talvez ela aborde melhor mais esse aspecto, né? Em relação à faixa etária de tempo de serviço, dá para falar dos dois de uma vez só. Porque é o seguinte, percentualmente, o que a pesquisa identificou é que os servidores com maior percentual de licença na faixa etária acima de 60 anos e com mais de 30 anos de serviço. Então, isso está apontando que servidores com mais tempo de serviço e com a faixa etária acima de 60 anos solicitam mais licença. Então, talvez seja uma categoria que está adoecendo mais e que também demandam atenção, inclusive, da instituição para esse público, de ações de saúde, enfim. E também a nível nacional, né? Agora a gente teve aí a reforma da Previdência e a gente vai pensar nessa classe trabalhadora envelhecida, qual a garantia de direitos para essa classe trabalhadora, para essa população trabalhadora, né? E outra categoria de análise foi o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. São os motivos pelos quais as pessoas se afastam. Com esses dados, eu fiz uma tabelinha, vou mostrar ela melhor para vocês já já, não se assustem com essas letras pequenas, mas eu botei isso aí para informar que foram 1.833 licenças concedidas nesse período de 2012 a 2016, mas eu só tive acesso a 1.129 do CID, né, dessas licenças, porque no dia que eu fui pegar essas informações lá no CIAS, a servidora que me forneceu, ela estava com um probleminha no sistema e ela não conseguiu acesso de 100% dessas licenças, certo? Teve um probleminha lá no manejo com o sistema, no acesso desses dados. Então, gente, aí essa tabela aqui, ela está um pouquinho mais ampliada, certo? Eu botei um destaque em vermelho para os transtornos mentais e comportamentais, porque a principal causa de adoecimento no IFAL é o CDF, que são os considerados transtornos mentais e comportamentais, questões de saúde mental,
Foram 254 licenças concedidas a 200 servidores e representou 10.141 dias afastados, certo? Eu queria chamar a atenção para um dado. Se vocês olharem a terceira linha, né, que é o CID, C e D, neoplasias, que são câncer, que geralmente demandam mais cuidados, enfim. Se vocês olharem os dias de afastamento, tem 1.727 dias. Então, os transtornos mentais e comportamentais estão ocasionando muitos dias de ausência ao trabalho, né? É bem representativo, bem significante o dado, inclusive comparando-se a outras causas de adoecimento e de afastamento. Aqui tem a figura que mostra as licenças concedidas com CDF, que são essas em azul, certo? Embaixo, e os servidores contemplados, que é o cinza, que está em cima. E aí eu chamo a atenção para 2016, que dá um salto bem considerável, né? Tanto na questão do número de licenças concedidas, quanto na questão de servidores que foram contemplados por essa licença. 2016 foi um ano bem atribulado para o serviço público, foi um ano que teve impeachment, aprovação daquela PEC 55, que congelou os investimentos por 20 anos, né, de saúde e educação, teve a ocupação, foi quando começou o ponto eletrônico em caráter experimental, então foram diversas questões, e aí na dissertação eu trago autores e autoras para dialogar, que as características de serviço público, a instabilidade de governo, sucateamento dos serviços, tudo isso interfere na saúde mental de servidores públicos, certo? Isso pode ser um dado que esteja apontando para isso. O ponto eletrônico, ele formaliza, né? Acabou que mais pessoas começaram a formalizar as ausências por conta do ponto eletrônico. Ele deu visibilidade a um adoecimento que já existia. Não significa que, mas o ponto eletrônico é um causador disso, tanto na questão do sofrimento que ele pode trazer para o trabalhador, quanto na questão da formalização. Mas ele só fez dar visibilidade a um adoecimento e um sofrimento que já existia na instituição, né? Muito provavelmente. Na minha pesquisa, gente, eu também, a gente construiu informações acerca do IFAL, mas aí a gente pensou em trazer outros contextos para dialogar com esses dados do IFAL. Tem o ESIC, que é uma plataforma que é pública de informações acerca do Serviço Público Federal, que a gente pode solicitar dados, e aí eu solicitei dados de adoecimento dos servidores públicos federais no Brasil entre 2009 a 2017, e aí, vou focar logo no CDF, certo? E aí, o CDF, que é por saúde mental, no Brasil, nesse período, foram 24.365 licenças para mais de 20 mil servidores e ocasionaram mais de 57 mil dias de afastamento no trabalho. Em relação ao INSS, eu peguei nesse Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, que é do Ministério Público Federal, ele está disponível na internet, qualquer pessoa pode acessar. E aí, entre 2012 a 2017, o CDF, ele representou, é o segundo lugar em número de ocorrências, certo? Com 64 mil afastamentos no Brasil e 705 afastamentos em Alagoas. Tanto no Brasil quanto em Alagoas, ele está como segundo lugar em número de ocorrências de afastamento por motivo de doença, porque tem outros tipos de afastamento, né? Acidente de trabalho, dentre outros. E aí, para finalizar, gente, minha fala hoje, a proposta era ser objetiva mesmo, me deram 15 minutinhos, tentei correr para dar tempo, mas para finalizar, construímos todas essas informações, levantamos esses dados, e o que é que esses dados podem estar apontando? Primeira questão, é o adoecimento da classe trabalhadora. A gente está focando hoje aqui na saúde mental, eu também na minha dissertação, na minha pesquisa de mestrado, eu foquei na saúde mental, mas o que esses
essas informações, elas indicam, é o adoecimento da classe trabalhadora, né? Olha como são altos, são significativos em diversos contextos, tanto no serviço público quanto no privado, como é alto os dados de afastamento, de adoecimento da classe trabalhadora. Então, isso é algo que a gente tem que parar e pensar e problematizar, opa, o que é que está acontecendo aqui e que ações de saúde são necessárias para prevenir esses agravos e essas doenças. O alto índice de afastamento no IFAL por questões de saúde mental, a subnotificação, porque assim, gente, principalmente no que diz respeito à saúde mental. A gente ainda tem um estigma muito grande, um tabu muito grande para falar sobre saúde mental, sobre sofrimento psíquico, adoecimento mental. Então, aquele servidor que chega a falar, que chega a procurar o serviço de saúde, que chega a pedir um afastamento por questões de saúde mental, há uma subnotificação, ainda não representa o total de servidores que necessitam ou que estão em condição de sofrimento psíquico, certo? Porque a gente ainda cria um estigma muito grande nas pessoas que sofrem, né, que têm sofrimento psíquico. A gente cria a ideia de que o trabalhador, ele tem que ser eficiente, ele não pode demonstrar fragilidade, ele tem que ser produtivo. Quando alguém demonstra que está em uma situação de sofrimento psíquico, a gente costuma estigmatizar. Então, ainda há uma subnotificação. Ou então, trabalhadores e trabalhadoras que têm questões de saúde mental, está em adoecimento mental, mas não tem coragem de falar sobre isso no trabalho, ou até mesmo de solicitar uma licença, um afastamento por essa questão, e acaba maquiando ou apresentando a dor na coluna, a tendinite, vai acobertando, vai utilizando outras doenças, outros motivos para aquele afastamento, que muitas vezes é por questões de saúde mental, né? O processo de saúde e adoecimento não está ligado apenas a fatores biológicos, é muito importante a gente focar nisso, porque às vezes a gente acha que o problema é individual, é daquela pessoa, né? Mas aí o que interfere nesse processo de saúde e adoecimento são as condições de vida, além também de outros fatores, nós somos seres biopsicossociais. Além de questões biológicas, tem as condições de vida, condições de trabalho e suas repercussões no processo de saúde e doença, né? Como estão se dando os processos e como está sendo a organização desse trabalho dentro do IFAL ou em outras instituições. Aí eu coloquei aqui, os modos de organização do trabalho podem contribuir para a produção de saúde e adoecimento ou sofrimento, certo? Não se trata de demonizar o trabalho ou normatizar, prescrever modelos ideais de organização do trabalho, não é essa ideia, certo? Da gente achar que o trabalho é o vilão, mas os sentidos que cada trabalhador ou trabalhadora irá construir sobre seu processo de trabalho serão múltiplos e singulares. E, para finalizar, a PAS e os CIAs, eles representam um dispositivo de cuidado e atenção à saúde dos servidores e das servidoras do IFAL, certo, gente? É por meio de ações de promoção à saúde, de cuidado, de reabilitação também, que esses dados, eles podem ser modificados, né? A gente pode ter um ambiente de trabalho, relações de trabalho que produzam saúde, que produzam cuidado, e aí a PAS, que é a Política de Atenção à Saúde do Servidor, que ela é desenvolvida por meio dos CIAs, ela pode ser um dispositivo de atenção, de fato, de atenção à saúde dos servidores e das servidoras, né? Que hoje, essa semana, é uma dessas ações, né? De a gente ter uma semana para discutir diversos aspectos voltados à saúde dentro do trabalho, e outras ações também que o CIAS vem promovendo, e a direção de gestão de pessoas também, né? A gente ter também uma gestão que não foque apenas em processos, né? Mas que foque em pessoas, nas pessoas trabalhadoras, nas pessoas que compõem
o corpo funcional do IFAL e que fazem o IFAL acontecer, né? É importante a gente lançar o olhar para as pessoas que constroem a instituição e que compõem a instituição. Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Aqui está meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato e tirar mais alguma dúvida, certo? Se bem que eu acho que a gente vai ter um momento para isso hoje, né, Paulette? Sim, vamos ter, Bárbara. Eu queria falar para o pessoal que está assistindo que a gente deixa as perguntas para o final, né, que agora vai ter outra pessoa falando, e depois o Jorge, depois eu vou concluir, e aí a gente responde as perguntas, tá bom? Então, muito obrigada, Bárbara, pela sua apresentação. Tudo que eu já achava da sua pesquisa, eu continuo achando muito necessária. E agora eu vou apresentar Nailena Maica. Nailena é mestre em pesquisa em saúde e bacharel em psicologia pelo SESMAC. Trabalhou no SEBRAE, assessorando as diretorias executivas. Atualmente ela é assessora da Pró-Reitoria de Administração. E eu conheço Nailena desde quando ela era adolescente. E nós nos reencontramos no IFAL, ambas servidoras, e eu pude assistir à apresentação dessa pesquisa no Fórum Permanente de Assistência Estudantil em 2018. E teve uma repercussão incrível entre os servidores. E vocês vão assistir agora, Nailena. Obrigada, Paulette. Me diz se vocês estão me ouvindo bem, porque para mim, de vez em quando, está dando umas travadas. E caso eu comece a quadricular alguma coisa desse tipo, vocês me avisam para eu cortar a câmera e ver se melhora um pouco a transmissão. Como o Paulette falou, eu também sou psicóloga, mas no IFAL eu não atuo fiz o meu mestrado em saúde e vou apresentar para vocês um pedaço bem pequeno. Eu vou tentar falar o máximo possível sobre a pesquisa que eu desenvolvi, porque ela abordou questões gerais, interessantes, mas de uma forma muito direta, tá? E, de repente, se no futuro alguém quiser mais alguma informação, a gente troca uma ideia. Eu vou fazer... Silvio! Silvio é suspeito, ele fez mestrado comigo. Eu vou apresentar, começando aqui. Essa minha pesquisa, ela foi amplamente divulgada. Eu consegui, ainda bem, ela foi muito bem construída. Eu tive, Bárbara, na minha banca de dissertação, a Cristina Camelo, que é muito amiga do Jefferson, né? Quando você falou no Jefferson, já lembrei. E aí, com o resultado dessa minha pesquisa, ele foi apresentado em diversos congressos, tanto nacionais quanto internacionais. Então, eu apresentei no SBPC, quem faz parte desse mundo de pesquisa vai reconhecer a SBPC, a Brasco, o Seminário Ibero-Americano de Pesquisa Qualitativa, no CASME, na Abrasme, apresentei no FORPAI, aqui no Instituto, apresentei no Campus Marechal Deodoro, a convite da diretora, na época, Marília, apresentei ao Colégio de Dirigentes, porque era um dos meus objetivos com essa pesquisa, levar os resultados científicos encontrados para a direção, para a cúpula de gestão. Então, de uma forma resumida hoje, eu vou tentar abordar essa questão de saúde e dos tais voltadas para a gestão dos processos de trabalho. E aí eu já começo falando por que eu escolhi os tais, né? Além de eu ser TAI, além de ter tido a minha saúde afetada durante determinados momentos do meu período de serviço público, eu já estou no serviço público há 12 anos já. Os TAIs, eles abrangem uma área de atuação muito grande no Instituto, porque hoje não são mais disponibilizados cargos de nível fundamental,
mas ainda existem servidores que ocupam cargos do fundamental, do médio e do superior. Então, a gente faz parte, né, do cenário de vários ambientes e de ambientes diversos do Instituto. Hoje, assim como a Bárbara também deu uma olhada e disse que a gente tem esse acesso, é um acesso público, o SIG-RH hoje, com base no mês de agosto, porque é o último relatório que ele emite, hoje na reitoria nós temos 223 servidores lotados, dos quais 199 são TAI, ou seja, mais de 89% do contingente total de servidores lotados lá são TAI. E ainda assim, essa minha pesquisa foi desenvolvida em 2017, finalizada em 2018, e eu encontrei 2 artigos publicados que tratavam especificamente de TAI. Então, todos os outros ou tratavam do serviço público de uma forma geral, dos servidores públicos de uma forma geral, ou dos docentes, ou dos discentes. Então, a minha meta sempre foi estudar e entender por que os TAI, eles se queixam tanto, eles sofrem tanto, eles sentem tanto na pele, eles adoecem tanto, e ver que os estudos, eles eram quase inexistentes, foi mais um motivador para que essa pesquisa fosse desenvolvida. Então, de uma certa maneira, de uma forma geral, o que eu busquei foi entender o que tem de sentido e de prática dos TAIs, que estão relacionados à gestão do trabalho e relacionados também, associados ao que gera prazer, ao que gera sofrimento e adoecimento. Por que esses 3 pilares? Porque eu fiz a pesquisa baseada na teoria da psicodinâmica do trabalho, desenvolvida pelo médico psiquiatra chamado Christophe Dejoux, e ele baseia toda a teoria dele nesses 3 pilares, do que provoca prazer, do que provoca o sofrimento e o adoecimento. E ele mesmo diz, enfaticamente, o ambiente de trabalho é um cenário de sofrimento. A gente só precisa começar a entender o que acontece para que ele seja assim, e tentar entender também o que fazer para transformar ele num local de prazer e evitar que ele leve ao adoecimento. Rapidamente, eu fiz a pesquisa totalmente qualitativa e eu consegui esses resultados tão bem recebidos porque eu usei uma triangulação de técnicas. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo análises e observações e apontamentos e colocando as minhas impressões num diário de campo que ficou comigo do começo ao fim, eu fiz entrevistas e grupos focais. As entrevistas, a gente tinha o objetivo de fazer pelo menos 12, porque o meu foco de pesquisa foi apenas a reitoria. Então, apenas os TAI, que já estavam há pelo menos 1 ano em cada setor, e que trabalhassem na reitoria. Como na reitoria nós temos a reitoria em si e 5 pró-reitorias, a ideia era pegar pelo menos 2 servidores de cada uma desses setores, né? Mas a busca foi tão grande, a procura foi tão grande que eu entrevistei 22 servidores. E eu tive que negar a participação de mais gente. E isso, para mim, de cara, já demonstrou a necessidade de discutir, porque eu fui de sala em sala, eu fui nos 2 horários, de sala em sala, falando com todos os servidores, explicando qual era o motivo da minha pesquisa. E quando eu falava qual era o objetivo, eles se interessavam, tanto que foi quase o dobro do previsto, né, de participação. Depois que eu coletei os dados, essas entrevistas que tiveram variação, em média foi 1 hora, mas teve entrevista que durou mais de 1h30. Depois que eu coletei esses dados, eu organizei eles nas 3 categorias e levei para aprovação da discussão dos grupos focais. Realizei 2 com os mesmos participantes e todos os temas que foram encontrados foram validados. Então, não houve nenhum apontamento, nenhum dado destacado que não tenha sido validado pelos grupos focais. E aí, entre eles, o prazer, ele apontou o que causa prazer, o que produz a fluidez do seu trabalho. E aí as pessoas foram categóricas, falando primeiro, eu coloquei nessa ordem, mas não significa dizer que há uma ordem de importância, certo?
Então, as relações interpessoais que eu chamei de positivas, elas são as que apareceram no maior número de falas, tá? Porque isso gera cooperação, isso gera empatia, e quanto mais as pessoas trabalham nesse sentido de cooperar uma com a outra, com o trabalho, com o instituto, e trabalhar de uma forma empática, mais satisfeitos, mais felizes, não satisfeitos, mais felizes os servidores se sentem. A possibilidade de participar da organização do trabalho, o que é isso? É a possibilidade de você, junto com o seu chefe, junto com a sua equipe, decidir qual é a melhor forma de trabalhar. Como eu preciso encontrar tal, eu preciso chegar a determinado resultado, e eu tenho o poder, eu tenho a autonomia de decidir como é que eu vou fazer isso. Então, essa autonomia, esse direito de poder organizar o próprio trabalho, é também um fator que permite a fluidez desses processos. O reconhecimento, ele é um fator altamente difundido com relação ao prazer. Porque você recebeu o reconhecimento ou da sua equipe, ou dos seus amigos, ou do seu chefe, ou da instituição, você começa a se apropriar daquele trabalho, ele começa a fazer parte de você, você fazer parte dele, e a sua identidade também profissional e social, muitas vezes, começa a ganhar mais robustez, né? Por fim, a contribuição institucional e engajamento, que significa dizer o que o Instituto me oferece para que eu consiga trabalhar bem. Então, um ambiente de trabalho bem equipado, bem iluminado, bem ventilado, com as condições que eu preciso, materiais, foram apontadas as condições materiais, sistemas necessários para poder desenvolver o meu trabalho. Todos esses 4 foram pontos apontados como geradores de prazer. Em contrapartida, o sofrimento, ele trouxe um maior número de temas. A intensificação do trabalho, quer seja porque a equipe é reduzida e o trabalho é muito grande, ou mesmo havendo uma equipe com uma grande quantidade de pessoas, o trabalho é realmente muito grande, provoca o sofrimento. É o momento onde começa a haver uma paralisia dos processos, uma paralisia da minha dinâmica de trabalho. Especificamente com relação à reitoria, falou-se muito sobre a questão de ser uma unidade sistêmica. O que significa? A reitoria, além de executar os serviços que são executados, isso dentro da administração, que são executados nos campi, ela também é o órgão que orienta e que normatiza. Então, isso aumenta ainda mais essa carga, essa intensidade do trabalho. Regras inflexíveis, aí eu puxo o que Bárbara já disse. O ponto eletrônico foi das questões apontadas como sendo uma regra inflexível, que é o quê? Até 2016 a gente tinha a possibilidade de flexibilização de horário, trabalhar 6 horas corridas, e a partir daquele momento não houve discussão. A gente vai revogar essa portaria e vai começar a implantar o ponto eletrônico, e a partir do ano que vem ele vai ser obrigatório e oficial. Então, não consegui discutir com a gestão sobre isso, foi uma das... eu vi as pessoas chorando, assim, é um sofrimento que chega a ser sofrimento expresso fisicamente. Substituir chefia, que para algumas pessoas pode parecer estranho, porque você substitui o seu chefe, você vai ganhar o que ele está ganhando, isso é bom, mas nem sempre a retribuição financeira ela é suficiente para dar suporte para o servidor que está ali substituindo o chefe. Por quê? O que foi alegado é que muitas vezes o servidor que está assumindo aquela chefia temporária, ele desconhece os conteúdos, ele tem que se posicionar, ele tem que orientar, ele tem que decidir muitas situações, mas ele não viveu situações anteriores que deem respaldo para ele. Às vezes ele não tem o conhecimento técnico suficiente e ainda assim ele acaba sendo compelido a substituir a chefia imediata.
demanda política, a Bárbara também falou do quadro geral, né? A demanda política externa, que é essa do que o país enfrenta sempre, e o servidor público realmente, comprovadamente, ele sofre com essa demanda política externa, mas aqui eu me refiro à demanda política interna mesmo, de o quê? Por conta da hierarquia, por conta de um cargo mais elevado, os trabalhos e os processos que estão sendo desenvolvidos, eles são interrompidos e eles são deixados de lado. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, um servidor está desenvolvendo um projeto, chegando quase no fim desse projeto, atendendo a uma demanda do setor. Antes dele chegar nesse final, vem alguém e diz, não, agora você vai parar tudo isso, você vai fazer essa outra coisa, porque eu estou mandando, ou porque alguém mandou, enfim, é uma demanda política mesmo que vai interrompendo esses processos de trabalho. Outro fator que eu chamo de as 3 faltas, que é falta de normatização, de planejamento e de reconhecimento. No final da fala de Bárbara, ela falou padronizar, eu acho, não foi, Bárbara? Não é suficiente, não é, mas é importantíssimo, porque os servidores, eles demonstraram uma fragilidade muito grande na forma como eles devem agir. As minhas atribuições eu sei quais são, mas como é que eu coloco elas em prática? Como é que eu vou orientar, no caso da reitoria, os servidores dos campi, se eu não tenho uma norma que me respalde? Então, essa falta causa muito sofrimento. Foi dito até que, por conta dessa falta, algumas pessoas, os servidores ou a comunidade externa, veem os servidores da reitoria como ineficientes, porque não há um rumo que eles possam seguir e que eles se respaldem para poder agir. A falta do planejamento, o que não é planejado, né, acontece de qualquer jeito e acontece de uma forma meio bagunçada, então, de uma forma geral, sempre causa sofrimento, e a falta do reconhecimento em contraponto ao reconhecimento que provoca o prazer. Então, se eu sou reconhecido, eu sinto prazer, se eu não sou reconhecido, eu começo a sofrer, porque também, mais uma vez, atinge a identidade da pessoa, do servidor, enfim. E a diferenciação do tratamento oferecido aos tais em comparação aos docentes, discussão antiga, histórica, e aí se que a gente tiver algum docente assistindo, vai dizer, não, mas são categorias diferentes, realmente, são categorias diferentes, que precisam ser tratadas diferentes em determinados aspectos. Nesse caso aqui, um exemplo, uma fala que veio na entrevista, foi um processo processos com o mesmo objeto, porém, um de interesse de docente e outro de interesse de TAI, o do docente sempre avança primeiro, sempre é dado prioridade para aquele processo. Então, foram vários casos relatados, não só desse tipo, mas vários casos relatados, lembrando que essa época aí era da gestão anterior, então, algumas coisas no cenário podem ter mudado, né, é tudo muito dinâmico, mas ainda hoje se ouve falar na insatisfação dos TAI com relação à forma como eles são tratados e como os docentes são tratados. E, por incrível que pareça, para o adoecimento a gente encontra um único tema, mas é o único tema que é tão complexo que eu ficaria horas falando aqui, que é o que a gente chama, Deju chama de elevada carga psíquica. A elevada carga psíquica, de uma forma muito resumida, é quando o trabalhador, ele se esforça, se engaja, se envolve, ele usa todas as suas capacidades cognitivas, ele usa toda a sua subjetividade, ele se empenha fisicamente para alcançar algum objetivo dentro do trabalho e ele não consegue. Os fatores que provocam esse não consegue são vários, gestão, material, tal, a pessoa errada, a pessoa num lugar que não lhe cabe, que ela não se encaixa, são vários, eu não entrei nesses detalhes, mas de uma forma geral,
quando o trabalhador se esforça, mas não consegue chegar ao resultado que ele pretende, que a instituição pretende que ele alcance, que a equipe pretende que ele alcance, ele fica com essa energia retida, e quanto mais a energia retida, maior é a carga, maior vem o adoecimento. E esse adoecimento, ele acontece de várias formas, não só com adoecimento mental, que é o foco da nossa discussão hoje, mas sim o mental também. O mais interessante que eu achei quando eu encontrei essa informação foi de que não só por ele adoecer a gente precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar também porque surgiram esses 3 fatores. Primeiro, o servidor TAI, ele se culpa pelo adoecimento, ou porque ele não se cuidou direito, ou eu adoeci, não foi culpa minha, mas quando eu voltar desse adoecimento, eu tenho que me engajar mais, agora vou ter que compensar aquela minha falta pelo adoecimento, a minha redução de eficiência no trabalho, então eu me culpo, ou porque eu adoeci, ou por minha causa, ou eu, por ter adoecido, preciso agora correr atrás, né, para devolver essa falta que eu provoquei no trabalho, então ele está sempre se culpando. A individualização, ou seja, esse problema é meu, ele não tem nada a ver com o processo de trabalho, ou é um processo meu que tem relação com o trabalho, mas que só eu vivo, então eu vou começar eu me afasto das pessoas, eu me afasto dos meus amigos dentro da instituição, porque isso aqui cabe a mim. Eu não tenho o direito de envolver ninguém. E, por fim, a significância da doença, que é muito baixa. Tanto, Bárbara, que de todos os 22 servidores que eu entrevistei e que adoeceram, nenhum deles solicitou afastamento. A gente teve um servidor que chegou a fazer uma cirurgia ocular. Ele perdeu a visão temporariamente, havia uma explicação, a explicação foi o estresse. Ele comunicou isso para o chefe dele, mas eles entraram ele, por culpa, entrou num acordo com o chefe imediato para repor aquele dia que ele ficaria, aqueles 2 dias que ele ficaria afastado. Então, a doença é minha, eu tenho aqui que me resolver sozinho. E outra, não, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, diarreia, tensão, dores musculares, dores nas costas, impossibilidade de escrever durante algum tempo. Isso tudo é besteira, acontece. E não observam que os processos de trabalho é que estão levando aquilo dali e que precisam ser combatidos. Então, esses 3 pontos, para mim, foram os mais interessantes no que tem relação ao adoecimento. E aí, diante desse adoecimento, que eu preciso dizer, o adoecimento, ele acontece quando o sofrimento se prolonga por muito tempo. Então, quando um desses motivos aqui não encontra vazão, não encontra solução, quando o servidor se vê nesse turbilhão, sem nenhuma perspectiva de sair desse turbilhão, ele adoece. E quando ele adoece, ele procura alternativas de defesa. Alguns dos entrevistados procuraram essas alternativas, e aí eles poderiam optar por 2 formas, as defesas individuais ou as coletivas. As coletivas seriam o ideal, porque daí discutiria-se coletivamente a situação e chegaria-se ao entendimento do que foi que provocou, mas em nenhum dos casos isso aconteceu. Todos desenvolveram essas estratégias individualmente, então, ou foram praticar esporte, teve gente que saiu com taquicardia da reitoria e pegou a bicicleta e foi andar na praia, teve gente que achou que estava tendo um ataque cardíaco, foi dirigindo para casa e foi realmente meditar, teve um servidor que depois de uma cirurgia, de enfrentar uma cirurgia, começou a usar fone de ouvido realmente para trabalhar e evitar se aborrecer e aborrecer os outros. Foram buscas, né, de reequilíbrio, mas sempre de forma individual. E, enquanto isso, outros
continuavam nesse movimento de que adoecer é normal, adoecer acontece com todo mundo. Infelizmente, é assim que é, e aí a gente não pode fazer nada. Então, eu percebi que é preciso entender o que é saudável, o que é saúde, o que é normal, o que precisa ser discutido. Isso tudo culminou numa conclusão, assim, primeiro que a gente precisa, sim, atacar essa situação com diálogo. Abrir canais de conversa, de escuta, de fala, porque a gente precisa, de alguma forma, combater essa individualização, combater esse ilhamento, né, que tem acontecido. Então, as pessoas estão ficando ilhadas e não estão discutindo isso. E, muitas vezes, os problemas são os mesmos, ou são parecidos, eles podem ser resolvidos, mas se não há uma discussão, não tem como saber disso. Então, a gente precisa, sim, abrir os caminhos de conversa. Engraçado, eu lembrei agora, o servidor que fez a cirurgia, né, ocular, porque perdeu a visão, relatou que o chefe dele também teve o mesmo problema. Então, é impossível ignorar essa situação. Então, além de criar esses canais, a gente precisa alinhar essas atribuições e as competências que os TAI, que são inerentes aos TAI, promover com isso a colaboração entre os próprios técnicos e entre os técnicos e a gestão, e é só assim que a gente vai começar a fortalecer tanto o trabalho quanto a saúde desses sujeitos. E muito obrigada, meu e-mail está aí na tela. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada, Ana Helena, pela sua palestra, muito elucidativa. Eu vou apresentar agora, sem mais delongas, o Jorge Guedes. Ele é médico pela Faculdade Pernambucana de Saúde, psiquiatra pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei, médico do sono pelo Hospital Otávio de Freitas e, atualmente, psiquiatra do CIAS e FAO. Jorge foi muito aguardado e desejado no CIAS e é um luxo a instituição ter finalmente um psiquiatra, não é para todo mundo, não. Trabalhando como perito, chegou pouco tempo antes da pandemia e agora ele é o coordenador da Comissão de Qualidade de Vida do CIAS. E ele agora vai apresentar os dados mais recentes do CIAS. Com a palavra, Jorge Guedes. Ele não é parente do reitor, não, viu, gente? Não, não sou parente do reitor. Apesar de gostar da Era o que eu ia perguntar. Deixa eu colocar aqui. Pois é, depois dessas duas apresentações, eu não vou ter nenhuma pesquisa super elaborada para apresentar. Mas no final de contas, são dados que condizem com as duas pesquisas que foram apresentadas. Vamos ver. Deixa eu ver se é esse. São 3 slides, gente. Só aqui, né? Só o de apresentação, e eu vou passar direto logo aqui para esse gráfico. Esse gráfico, o Isabela e Maria, elas coletaram esses dados do sistema do CIAS para a apresentação que nós tivemos do FORPAI no começo do ano. São os mesmos dados e são de 2019. Nós temos dados de 2020 já, mas eu não achei melhor não apresentar, porque no final das contas são dados um pouco deturpados, porque a gente também interrompeu, né, com a pandemia, a questão das perícias. Afinal de contas, se a gente continuasse com as perícias, provavelmente nós seríamos os que mais adoeceriam as pessoas, transmitindo doenças. Os CIAs tenderia a ser um foco grande de contaminação. E o que é que nós temos aqui?
né, esse gráfico em pizza, a imagem que está em rosinha aqui, o rosa goiaba, são justamente os afastamentos pelo grupo F, pelo CDF, né, que são transtornos de saúde mental. Nós temos ainda, a gente vê aqui que em número de afastamentos ainda vai encontrar uma grande quantidade no J ali, que tem a parte respiratória, então você imagina que há resfriados, pneumonia, né, deu ter um número alto. Esse grupo M, que é um azulzinho clarinho, mais em cima, doenças geralmente articulares, que são um grupo de doenças que geralmente acometem por um tempo mais longo também, né? Aí você vai ver que tem um número mais alto. O grupo C, né, que Bárbara falou, está aqui pequenininho. A gente acredita que justifica até pelo número menor, o câncer, ele tende a ter uma prevalência maior em idades mais altas, né? Ele vai aumentando com a idade, a prevalência, a incidência. Então, termina tendo uma diferença aqui por causa disso. Mas esses 26% de ocorrências de afastamento por grupo de CID, que ocorrem justamente com o CDF, é interessante que na época a gente foi atrás e nós chegamos a ver que realmente, quando a gente compara com outros órgãos federais, é um número parecido, né? Não termina não fugindo muito disso. Talvez os problemas que ocorram, que Marilena citou, seja algo, né, um pouco institucional, né? E o que acontece? E aí a minha visão de médico recém-chegado ao CIAS e FAO é que esses adoecimentos que chegam por CDF, que a gente viu nesse tempo, justamente não são pessoas que estão começando a adoecer, né? Ainda não colocou esse ponto que as pessoas geralmente seguram os seus, mantêm os seus adoecimentos para si, no final das contas, né? Porque como a gente já tem uma estatística na saúde mental, que é as pessoas atrasarem diagnóstico, atrasarem a busca por ajuda. Se você pensar que elas atrasam a busca por ajuda e quando elas chegam a encontrar alguma ajuda, elas ainda vão, ou seja, elas já vão chegar num quadro um pouco mais grave ali, para buscar ajuda, e quando elas começam a passar por algum tipo de atendimento psicológico ou por algum médico, né, o que vai acontecer é que nem sempre eles só vão tentar, eles vão evitar se afastar até que seja muito necessário, né, que eles vejam que é inevitável no final das contas. E a gente vê isso pessoalmente, que as pessoas realmente não estão nada bem, não é como se fosse, isso é um quadro bem inicial, tá tudo ok, vai se resolver rápido. Geralmente é alguma coisa que já vem se arrastando há um tempo mais longo. E aí a comparação, o outro slide, ele está aqui só para mostrar o seguinte: enquanto o primeiro era o número de ocorrências de afastamento, ou seja, se alguém foi lá e pediu um afastamento, e o afastamento foi por 30 dias, 20 dias, isso conta como uma ocorrência de afastamento, né? E aqui a gente considera a quantidade de dias de afastamento. Então, a gente está somando a quantidade de dias afastados, e a gente vê como a porcentagem aumenta dos transtornos de saúde mental. E aí a explicação vai terminar sendo muito fatorial mesmo, porque primeiro, por o transtorno não ter sido tratado anteriormente, a gente vai ser mais difícil o tratamento. E aí, se os problemas, as hipóteses, o problema que está causando, né, continua, também vai ser mais difícil que essa pessoa tenha uma melhora. E aí, independente, eu estou colocando essa situação, independente de a origem ter sido o trabalho, ter sido em casa, certo? Ter sido
o fator de política até externo mesmo ao IFAO, né? Se o fator adoecedor ainda continua lá, a tendência é que seja difícil a pessoa voltar ao estado saudável, né? E aí a gente vê aqui o grupo M está ali em cima ainda com uma porcentagem, né, das doenças articulares. O grupo S aí é de acidentes, né, quando a pessoa quebrou a perna, aconteceu alguma coisa nesse sentido, e aí, pelo tempo até de afastamento, a pessoa precisa para se recuperar, ele não ocupando muito tempo. O grupo C praticamente ocupa a mesma fatia ali, e tem o outros, né, que são os pequenos grupos que vão se juntando para gerar alguma coisa. A gente vê até que diminuir ali o grupo J, porque esses afastamentos por doenças respiratórias, eles terminam sempre sendo curtos mesmo, por algumas exceções, né? Então, o que a gente vê aqui é que o transtorno de saúde mental ainda né, desde o momento que Bárbara fez a pesquisa dela, ele ainda é o grupo de doença que mais afeta os trabalhadores do IFAO, né, os servidores. E aí fica a nossa preocupação de cuidar dos servidores e talvez saber até como atrair os servidores para dialogar e poder ver o que está acontecendo, né? Como a Helena disse, quando a gente chega expõe o problema, eles vêm para conversar, mas ainda é um grupo pequeno, né? Ainda é um grupo pequeno, eu penso, comparado à maioria dos servidores que nós temos, são 1.900 servidores, né? E a gente está falando de prevenção, a gente está falando de tratamento aqui. Então, se a gente quer prevenir, a gente precisa atuar antes, talvez, e algumas vezes, em etapas de adoecimento que a pessoa não fez, não tem um atestado, mas a pessoa já está adoecendo, mas ela pode vir a ter alguma conversa com a gente, né? Mas eu acho que o preconceito, a gente vê isso também nessa questão dos diálogos dos servidores, que a gente vê que o preconceito sempre existe. E aí eu falo mais nessa questão dos transtornos de saúde mental, né? As pessoas, elas sempre tratam como se não fosse uma doença propriamente dita. É como se fosse uma coisa diferente. E por isso não merece a mesma atenção. Até que vire um problema muito grande na vida da pessoa. Então, pronto, era só isso. Era só para dar uma atualização de como está a situação atual. Deixa eu parar aqui a apresentação. E deixa eu apresentar aqui. Abra a câmera aí, Paulette, um pouquinho. Então, a próxima vai ser a Paulette Constantino Cerqueira. Ela é mestranda no ProfEPT e bacharel em Psicologia pela Universidade de Santa Úrsula, psicóloga do campus São Miguel dos Campos e do CIAS IFAO. Gente, boa tarde, muito obrigada pela apresentação, Jorge. E as falas de vocês abriram para a gente refletir, né? Estamos vivendo um momento, e eu iria fechar esse nosso bate-papo, essa nossa mesa redonda, falando sobre o que está acontecendo hoje, né? Sobre a pandemia. Então, eu já mediei, inclusive, palestras sobre saúde mental na pandemia, mas eu assisti uma palestra no Conselho Nacional de Educação, que foi semana passada, sobre ciência da felicidade, e aí eu mudei totalmente o meu foco. Eu fiquei encantada, porque se vocês deram um Google
e colocarem ciência da felicidade, vocês vão ver que não é achismo, não é pensar positivo pura e simplesmente, é uma ciência. E ela tem respaldo em ressonâncias magnéticas e produção de substâncias que deixam a pessoa mais feliz, como endorfina, dopamina, e nós estamos preocupados com o que vai acontecer assim, o ano que vem, né? Eu acho que vai haver muita pesquisa sobre o adoecimento de professores, né? O ensino remoto está muito sofrido, os alunos não estão participando muito. Vamos ver o que vai acontecer, né? E o pessoal de saúde também foi muito sacrificado. E outro dia eu estava conversando sobre essa coisa do trabalho remoto, né? A gente pensa assim, não tem deslocamento, é mais fácil. Mas a gente não tem mais tempo de trabalho, não tem horário de trabalho. Eu que trabalho em 2 lugares, como CIAS e São Miguel, quando estava no CIAS, eu estava no CIAS, não tinha cobranças nem tarefas do campus. Mas hoje em dia não tem mais essa divisão, não tem fim de semana, não tem noite, às vezes a gente entra a noite adentro. Outro dia uma professora me falou que começou a trabalhar agora, quando viu, estava trabalhando à noite. Então, isso está acontecendo frequentemente, e isso deve-se muito também às redes sociais, né? Que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas, então, a ciência da felicidade, ela surgiu nos Estados Unidos, e quem começou a dar esse curso foi em Harvard, o professor Tal Ben-Shahar. Ele é israelense, e ele teve a primeira turma com 10 pessoas e 2 desistiram. Mas hoje em dia ele tem 1.400 alunos, ele tem um curso super concorrido, e várias universidades, e eu também tenho esse curso de Ciência da Felicidade. E aqui no Brasil, a gente tem a UNB, quando eles descobriram que tinha um índice de 67% de afastamento do pessoal que estudava engenharia, eles começaram a pensar como é que poderiam reverter isso, e aí começaram a dar um curso sobre felicidade também para os alunos de engenharia da Universidade de Brasília. E a Universidade Federal de Santa Catarina também tem esse curso. Então, eu quero falar algumas coisas que podem parecer senso comum, mas depois vocês vão pesquisar e vão ver que temos coisas a fazer para nos criar essa resiliência, criar esse bem-estar, isso que a gente está precisando nesse momento. Então, eu queria falar para vocês que ninguém é feliz o tempo todo, a gente potencializa emoções positivas. Então, não adianta a gente querer, a ciência da felicidade não garante que você vai ser feliz o tempo todo, a gente tem que criar essas emoções e potencializar esse estado de ser feliz. E não adianta porque ninguém vai produzir como produzia antes. Então, não adianta, tem dia que a gente não pode se cobrar uma atividade mecânica, que a gente é melhor dar um tempo e recomeçar com mais qualidade de vida. Hoje eu tive uma aula de ginástica pela manhã, depois tive uma de terapia quântica. E, gente, o bem-estar é inenarrável. Se vocês não participaram, vai ficar disponível, né, Jorge? Vai ficar gravado. Então, motivação, é uma coisa que a gente precisa para levantar todo dia, sair da cama e fazer as tarefas da gente. Então, motivação é que nem banho, tem que ser todo dia. Não adianta você estar motivado hoje, amanhã não está. Então, e banho também, essa pessoa que estava dando a palestra, o professor Bruno Severo Gomes, da Universidade Federal de Pernambuco, ele falou que tem pessoas que não estão tomando banho, não estão escovando os dentes, não estão, enfim, não estão trocando de roupa, porque estão em casa mesmo. Então, se tomar banho um dia sim, dia não, tá bom, ou não vão cuidar do dente, depois vai no dentista e cuida. Então, tem pessoas que estão em situação bem precária em relação a estar em isolamento. Inclusive, a proposta é de chamar o distanciamento social como retiro espiritual doméstico comunitário. Eu achei fantástico esse nome. Então, ressignifica totalmente, né? Um retiro espiritual doméstico, como todo mundo está fazendo, ele é comunitário. Então, a gente tem que pensar que o isolamento é físico, mas nunca afetivo. A gente está de máscara, não pode abraçar, mas a gente pode sorrir com o olho, a gente pode ter uma voz calorosa quando cumprimenta o vizinho na porta do elevador, porque a gente não pega mais elevador junto,
mas a gente pode ter essa proximidade afetiva em atitudes, em cuidar. E outra coisa que eu queria falar é que o cuidador tem que se cuidar também, porque o cuidador, ele não pode esquecer de si para cuidar do outro. É que nem aquela história eu adoro essa história das pessoas que estão no avião, aí tem a mãe e o filho, aí cai as máscaras, está faltando oxigênio no avião, e aí vocês acham que a mãe tem que colocar a máscara primeiro no filho ou primeiro nela? Aí quando você pergunta isso... Quando você pergunta isso, tem muita gente assim, que nunca ouviu essa história, porque acho que vocês já ouviram, e diz, não, colocar no filho, né? Sim, aí morreram os dois, porque aí ela vai ficar sem ar, ela não vai conseguir ficar segurando essa máscara. Então, o cuidador, primeiro, ele tem que ter oxigênio para ele, para depois poder colocar para a pessoa de quem ele está cuidando. Então, nós estamos trocando pneu com o carro andando. Então, estamos tendo que lidar com a pandemia, o pessoal de saúde sabe disso, e, inclusive, acho que os números estão caindo porque eles estão aprendendo a lidar com a doença, e estão aprendendo no peito e na raça, né? Porque ela não deixou um tempo para você estudar, para você pensar, não, ela já chegou chegando. E aí as pessoas começaram a aprender que não entubava tão cedo e qual é o medicamento que funciona, então isso está sendo construído rapidamente, porque a necessidade é rápida também. Então, os pais, que estão tendo que ser professores dos filhos, eles não precisam ser professores dos filhos, não precisam saber geografia, história, português, eles precisam ensinar valores, ensinar paciência, brincar com o filho, fazer comida junto, e se divertir, porque aquele filho ele vai crescer, e vocês estão tendo um tempo que não teriam. Esse filho estaria na escola e você no trabalho, workaholic. Então, eu vejo isso acontecer assim, com pessoas que trabalham muito e via o filho fim de semana ou à noite, e quando chegava ele estava acordado ainda, às vezes chegava tarde demais, então via dormindo de manhã e dormindo à noite. Então, esse contato, que coisa preciosa, né? Um ano de convivência com um filho pequeno. Às vezes você vê assim uma live e tem um filho que chega, mãe, não sei o quê. Claro, a gente está vivendo isso, então não adianta, não precisa pedir desculpa, porque, meu filho... Não, tem gente que fica angustiada porque não consegue resolver todas as coisas do trabalho, porque o filho interrompe. Gente, tem mais é que interromper mesmo, as crianças estão sofrendo uma mudança total da rotina delas. Então, por exemplo, coisa que a gente pode fazer, daqui a pouco eu vou fazer uma lista de coisas, mas umas outras que eu estou lembrando, no engarrafamento, por exemplo, que já está tendo engarrafamento, né? Então, a gente pode cantar, não importa que o vizinho vai ver você cantar, vai dizer, com quem essa doida está falando? Pode cantar, pode rezar, pode fazer meditação, pode se maquiar se sair de casa sem passar um batom, pode comer um lanche, enfim, a gente pode aproveitar as oportunidades para fazer coisas que vão nos dar prazer, que a gente precisa fazer e às vezes está correndo para poder fazer. Então, hoje a gente tem que focar no que tem, não no que falta. Então, é isso que temos que construir, porque tem gente que marca na agenda o dia que bateu com o carro, então todo ano é aniversário da batida. Gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar de coisas boas e de lembrar de agradecer. Agradecer é muito curativo. Então, a gente pode agradecer, mas o que eu vou agradecer? Agradecer as coisas mais simples. Se você acordou hoje e abriu o olho, tem muita gente que não pode abrir o olho hoje. Tem gente que não pode tomar água, que tem que ter alguém no hospital com algodão molhado, molhando a boca, e essa pessoa está agradecida porque tem essa pessoa e esse algodão. A gente pode ir na geladeira, encher um copo de água e tomar. A gente pode ir ao banheiro, então fazer xixi, cocô, não é coisa para todo mundo, não. Você está no hospital, você tem que esperar chegar uma pessoa, fazer uma paradeira e se sujar, esperar alguém lhe lavar. Então, se você está podendo ir no banheiro e se limpar sozinho, tomar banho sozinho. Então, uma senhora que mora numa comunidade, ela disse que o sonho dela na vida é ter água e sabão em casa. Então, a gente pode imaginar que é tão pouca coisa que a gente pode agradecer, mas não é pouca coisa, porque tem pessoas que não têm esse básico, esse mínimo. Então, eu queria falar para vocês desse filme, Divertidamente. Se vocês não viram, se vocês estão com as crianças em casa, assistam, porque eles têm, nesse filme, 5
emoções que eles explicam, que você não pode ser alegre o tempo todo, porque se você não é triste, você não tem uma formação dentro dessas emoções que vai lhe dar qualidade para quando você está alegre, você não cria memórias. Se você não tem memórias das tristezas, você não tem profundidade dos seus sentimentos. Vão assistir um filme que é fantástico, quem não assistiu. E eu queria propor também o documentário O Dilema das Redes. Vocês sabem que todo mundo que criou as empresas de informática, que criou as redes sociais, eles não dão celular para os filhos. Por que será? Se eles fizerem uma coisa boa, por que o filho não tem celular? Por que o filho não tem Facebook, não tem Instagram? Por que eles não dão para o filho a possibilidade de ser feliz como eles dão para o resto da humanidade? Então, assistam o Dilema das Redes, que é muito interessante. Até depois que eu assisti, eu tirei o Facebook do meu telefone. Então, como ele está só no computador, eu vejo bem pouco. Então, deixo de ficar com raiva de muita notícia que eu estava vendo. Então, era como se fosse assim, o jornal fazia parte do meu dia a dia. Então, coisas que aconteciam, eu já começava de manhã a me aborrecer com algumas coisas absurdas que acontecem, e que elas chegavam para mim porque era o perfil das coisas que eu gostava de ver. Então, parou, né? Eu acho que eu estou mais feliz sem o meu Face. E nós temos esse rapaz esse professor que deu a palestra, ele é microbiologista. Então, ele falou que a gente tem uma farmácia dentro da gente, essa biofarmácia. E nós produzimos, né, dopamina quando a gente comemora. Nós produzimos serotonina quando a gente sabe lidar com a frustração. Nós produzimos ocitocina nos abraços, e como a gente não está podendo se abraçar agora, o abraço é um sorriso no olhar. A gente pode abraçar de longe, né? A gente se abraça, e a pessoa sabe que a gente está abraçando ela, como fazer um coraçãozinho também. A gente produz endorfina quando a gente ri. Então, eu vou passar agora para vocês umas lições de casa. A primeira delas é não se isolar. Então, a gente pode conversar com as pessoas, ligar, telefonar, mandar carta, enfim, a gente pode chegar perto e a gente talvez tenha mais tempo para fazer isso agora. Hoje eu recebi uns cartões daquele pintores com a boca e os pés. Eu digo, eu vou mandar cartão de Natal esse ano, que eu nunca faço isso. Eu recebo cartão e fico usando para aniversário e tal, mas vou mandar cartão no correio. Então, evitar, eu acabei de falar, né, de redes sociais, evitar ler, ouvir, conversar sobre coisas que vão lhe deixar ansioso, ansiosa. Para quê? A gente vai ficar pensando, sabe que um professor foi morto não sei aonde, sabe aquele cara na França, eu não estou sabendo disso, de vez em quando eu olho o jornal, mas eu fico pensando em quanta coisa ruim eu não fiquei sabendo que aconteceu. A gente tem que ver jornal também, né? Mas não focar nisso, né? Lembrar de coisas positivas, agradecer pelo menos a 3 coisas todos os dias. Se arrumar para trabalhar, a gente vai trabalhar online. A gente fecha a câmera e vai de chinelo, vai de pijama? Não. A gente toma um banho, põe perfume, põe batom, põe uma sandália, fica confortável, porque está em casa, mas se arruma para ficar bonita, porque o cérebro tem que saber que não está na hora de dormir. Está na hora de trabalhar, está na hora de você se cuidar para aparecer para o mundo, mesmo que seja online. Então, arrumar a cama, tomar banho, escovar o dente, passar creme, usar uma roupa bonita. Por que você não, né, deixar as roupas todas lá e só usar aquela mesma roupa velha, aquele short surrado, aquela camiseta, e usa 2 camisetas, uma está lavando, a outra está usando? Não, né, gente? Vamos usar o guarda-roupa, porque a gente merece se olhar no espelho e tá bonito, né? Então, fazer atividade física melhora o sono, melhora a pele, melhora o sexo, melhora a saúde cardiovascular. Dançar, espreguiçar, botar uma música e dançar sozinha. Outro dia tinha um show de Renato Russo, eu mandei para uma amiga minha, depois ela me disse que se esbaldou dançando, ela chorou, ela gritou. Então é isso, a gente está sozinho, vamos ser ridículo. Beber água, já falei. Lembrar da espiritualidade, rezar e meditar, ativa o sistema parasimpático. Viver um dia de cada vez,
sem excesso de passado, sem excesso de presente, sem excesso de futuro. Viver o dia de hoje, o agora, o aqui e agora. Dividir tarefa não é pedir ajuda do filho, ajuda do marido, não, eles não estão ajudando, eles moram na mesma casa. Então, dividir louça, dividir lavar roupa, dividir limpar a casa. Então, eu acho que as mulheres continuam acumulando tarefas, hein? Vamos ver isso aí. Praticar atos de bondade, solidariedade e perdão. Quando você não consegue perdoar, quando você é vingativo, você é como uma pessoa que toma veneno para matar o outro. Só que você não mata o outro, né? Você mata você mesmo. Então, o perdão tem um efeito curativo muito grande. Nós precisamos de um mundo com mais acolhedores e menos julgadores. E agora eu estou fechando, né? Depois a gente pode. Eu estou vendo aqui no chat, não sei se tem perguntas, mas o Jorge vai falar para mim se tem alguma coisa, e se vocês quiserem dirigir para alguma pessoa, alguma pergunta. Mas as comissões de qualidade de vida. Não, deixa eu acabar só rapidinho, Jorge. As comissões de qualidade de vida, que agora tem em todos os campi, na reitoria, nos CIAs, vocês, todos que estão nos assistindo, acho que a maioria são servidores, vocês precisam se apropriar dessas comissões, sugerir, cobrar dos gestores o direito a participar, porque não adianta a gente fazer uma atividade que demora tanto tempo para planejar, para oferecer para vocês, e tem 30 pessoas numa instituição de quase 2.000. Então, eu sei que muita gente está preparando aula, está dando aula, está fazendo palestra, mas vamos, nesse dia, né, a gente vai ter o dia 28, que é o feriado, dia do servidor, mas nesse dia a gente não vai ter atividade. Mas, assim, vamos acordar cedo, vai ter na quinta-feira ginástica, vamos estar um monte de gente lá fazendo ginástica. E vamos olhar a programação do CIAS, está muito boa, mas tem a programação dos campi também, E isso, né, na Comissão de Qualidade de Vida, fica pedindo para o servidor participar, isso tem que ser o contrário, tem que ser o servidor dizendo, comissão, o que você fez para mim? O que você preparou para mim? Eu quero assistir, eu quero cobrar, eu quero dizer que está bom, que está ruim. Então, é isso, vamos tomar conta disso e fazer isso acontecer. Não é só a comissão, 4 pessoas de cada instituição, programar tudo e oferecer, e aí a gente, na reitoria, né, eu comentei isso hoje de manhã, a gente percorre a reitoria todinha para dizer, vai ter uma palestra sobre câncer de mama, vamos lá, vamos assistir. Tem muita gente que quer ir assistir, mas não pode, eu estou sozinha, não sei, eu tenho uma reunião, eu tenho isso, eu tenho um relatório, eu tenho isso, tenho aquilo. Gente, não é em outro lugar, você não tem que sair, é na tua instituição, no teu local de trabalho, é oferecida no site oficial. Como é que você não pode parar durante 1 hora ou menos e assistir uma coisa que vai ser importante para você, que pode prevenir uma doença séria para você? Você pode ter informações vitais ali. Então, eu estou dando só um exemplo, mas tudo é vital, né? Então, eu espero que tenha dito alguma coisa que sirva para vocês. E Jorge, tem alguma pergunta? Muito obrigada, gente. Gratidão enorme. Mais que, assim, até agora não tinha dado perguntas, não vi agora no final, mas o pessoal comentou muito no final das contas, né? Larice, deixa eu puxar aqui. Ela comentou que, em muitos casos, o servidor adoece mentalmente, mas se afasta por outras questões. Mas o problema de base é mental. Né? A gente vê muito isso onde a pessoa chega com 2 adoecimentos, ela chega informando o adoecimento orgânico, no caso, né? E tem um outro adoecimento ali que faz ela suportar menos esse adoecimento orgânico. E aí, é claro, vai de conta que a Naina falou, tem outro adoecimento, claro, que está lá, que essa pessoa está lá aguentando, né? E aí o que acontece é que ela, a ansiedade que ela vem sofrendo também ao mesmo tempo, parece que às vezes causa um limite, a gente vê que é o que está causando, levando essa pessoa ao limite. Mas ela ainda chega dizendo que não, eu vim porque eu estou com esse problema no ouvido, eu estou com vertigem, eu estou com
problema orgânico é sempre mais fácil de falar sobre ele, né? É sempre mais fácil de falar sobre ele. E aí, meninas, querem falar alguma coisa? Né, Helena, Bárbara, comentar algo? Não, sobre isso que você estava falando, Paulette, da preocupação, eu estava lendo O Poder do Agora, e do meio para o fim eu comecei meio que a me abusar um pouco dele, mas do meio para o começo ele é muito interessante, porque ele fala disso. Você falou, por exemplo, no perdão, quando a gente não perdoa e fica uma carga. Quando a gente não perdoa, a gente está apegado a muita coisa do passado que não liberta, e aí a gente precisa realmente parar agora e entender que a gente está vivendo agora. Não interessa mais o que foi ontem, a gente não vai alterar, a gente não vai sentir aquilo de novo, a gente não pode trazer o que a gente sentiu ontem para hoje, perder a oportunidade de sentir hoje o que a gente está vivendo agora, e não pode esperar que sinta no futuro alguma coisa. Então, esse quadro do isolamento, ele precisa servir para alguma coisa, ele precisa trazer alguma coisa produtiva para a gente. E aí, eu pensando no que eu tenho feito, porque eu passei pelo momento da paranoia, da loucura, da neurose, do desespero, do choro, sabe, de precisar pegar o carro e sair chorando, não, peraí, calma, né, Helena? Crise existe, né? Mas vamos entender. E aí, algumas atitudes que eu tenho tomado e que tem, assim, realmente produzido muitos efeitos positivos. Um deles é eu não pego no meu telefone quando eu acordo. Eu não pego no meu telefone. Primeiro que eu tirei todas as notificações também depois de ter assistido o Dilema das Redes. Eu já não assisto jornal da televisão há muito tempo, eu escuto alguns podcasts, mas eu não assisto jornais, porque realmente não estava me trazendo nada de bom. E aí eu levanto, eu não pego o telefone, eu faço 1 hora e meia de yoga, porque é o que eu estou amando fazer, e medito quando tenho vontade, mas assim, a yoga para mim tem sido o meu trabalho mental e, enfim, e físico ultimamente. E depois, a partir das 9 horas, eu pego o meu telefone, aí eu começo a ver tudo que já estão me mandando desde a madrugada, desde da noite anterior, que não era hora, né? Porque eu já expus isso também para a equipe com que eu trabalho, que eu digo, minha gente, domingo à noite, não fala comigo sobre o trabalho. Primeiro eu tratei isso de uma forma conjunta, justamente pensando nessa questão da intensificação, né? Então, vou trazer a minha pesquisa. Gente, não é saudável, é momento de descanso, a gente precisa ter... mas é porque é a hora que eu consigo trabalhar. Veja bem, é a hora que você consegue trabalhar, você não pode me obrigar a querer trabalhar também nessa hora. Você está se fazendo mal e você também está querendo me fazer agindo desse jeito. Então, quando eu percebi que não estava havendo uma adesão a essa ideia do vamos trabalhar no horário comercial, eu comecei a criar as minhas formas de defesa. Mas eu sempre que posso, eu levo isso, continuo levando isso para as chefias. Gente, a gente precisa combater esse tipo de comportamento. A gente não pode aceitar que meia-noite, 3 horas da manhã, eu já recebi mensagem às 3 horas da manhã de um domingo. Aí a pessoa diz, não, mas é porque senão depois eu esqueço. Tá, amor, então anota. E aí no outro dia, na segunda-feira, num horário decente, você me manda a mensagem, porque eu não vou resolver o que você está querendo às 3 horas da manhã do domingo, você não precisa que eu resolva isso nessa hora, então vamos lá, a gente precisa começar a entender o que é minimamente aceitável, eu não vou aceitar isso. Então, a gente precisa sim começar a consolidar comportamentos de negativa do abuso, porque para mim isso é abuso. A gente tem um plano de integridade que está vigente desde
de maio, eu acho. Desculpa, não vou lembrar. E ele fala da ética, cara. A ética não é só ético para quem está lá fora vendo o que o IFAO está fazendo. É a ética e a conduta ética de trabalhar o respeito pelo indivíduo, né? Eu não vou adoecer porque você quer que eu resolva as suas coisas às 3 horas da manhã do domingo. Então, vamos começar a tomar pé da nossa consciência primeiro, vamos ter consciência do que a gente está fazendo, de onde a gente está, do que a gente pode, do que a gente deve, né, e ter muito claro que, além disso, a gente está misturando a vida pessoal, né, a vida pessoal, a vida profissional. Então, eu preciso parar para almoçar, meu filho me espera para almoçar comigo, e eu vou almoçar com ele. Entende? Eu não abro mão disso mais. E aí eu queria muito que as pessoas começassem a ter essa consciência de que realmente as coisas mudaram, elas não vão ser mais como elas eram antes, só que eu preciso entender que eu preciso agir também de uma forma diferente, mas de uma forma saudável, né? E que me permita trabalhar com competência, porque às 3 horas do domingo você não está trabalhando com competência. Aí falei muito. Muito legal. Posso falar aqui um pouquinho antes de a gente comentar a pergunta, a fala de Média, é que na Helena que comentasse, né, agora é interessante que vai muito a conta realmente do teu trabalho. Tem um texto que você fala justamente de a regulamentação, né, de as coisas estarem organizadas, as pessoas têm uma padronização no trabalho, e é justamente o que a gente não tem agora. Então, a gestão inteira não entrou na pandemia sem saber o que faria num momento desses. E todos os profissionais, no final das contas, não sabem o que devem fazer, né, o que faço agora com esse trabalho em casa. Então, a desorganização gerando sofrimento automaticamente por causa disso, né? Porque, assim, ninguém estabeleceu uma regra, olha, a partir de agora, uma regra que venha logo rápido, a partir de agora, vocês trabalham em casa nos horários que vocês trabalhavam anteriormente, né? Porque foi o susto, né? O susto da situação. Então, a partir do dia 18 de março, ninguém vem trabalhar mais. Tá, e aí? E aí o que eu observei foi que, setorialmente, algumas pessoas começaram a ter atitudes de tentar organizar de alguma forma. E aí eu falando da minha pró-reitoria, a gente fez um memorando, uma orientação, dizendo, olha, a gente precisa tratar, assim, por exemplo, vocês, infelizmente, né, mas a gente não botou infelizmente no texto, mas é preciso que a partir de hoje os contatos por WhatsApp aconteçam no horário comercial, no horário de trabalho, entende? Então, não é que a gente vai começar a invadir a sua vida 24 horas, mas como você vai estar trabalhando em casa, a gente precisa manter esse canal de comunicação e não precisa ficar me ligando, só fica atento ao que a gente está comentando. Se você não tem um computador, então a pró-reitoria, ela permite que você vá lá, cautele um computador de mesa, se for o caso, e leve para casa. Eu estou com a cadeira, essa cadeira do IFAO, porque eu não tinha uma cadeira apropriada para o trabalho. Então, o que eu percebi foi que, setorialmente, algumas unidades, né, do Instituto começaram a tomar essa... Mas não foi uma coisa realmente organizada de uma forma geral, né, uma normatização maior que respaldasse todo mundo. Enfim, mas é muito sério. É muito sério, porque é difícil, pelo menos na reitoria, era muito difícil eu sair no meu horário das 17 horas, eu saía às 18h30, às vezes às 19h30. Imagina agora trabalhando em casa, com todo mundo achando que você pode estar disponível ali a qualquer momento, né? É preciso ter muito cuidado. Tem um problema porque tem uma pessoa que se sente mais à vontade de trabalhar à noite, né? E essa estatística
Isso. Uns 20%, em algumas pesquisas mostram, algumas pessoas que têm o hábito de acordar mais. Elas naturalmente acordariam mais tarde e trabalhariam melhor à noite. Aí precisa ter o bom senso, né? Tipo, eu prefiro trabalhar de madrugada, mas o outro não está trabalhando, né? Jorge? Oi? Você falou que tinha uma pergunta para responder aí? A Niédia comentou aqui, né? Sou professora e me afastei e tive muita dificuldade para retornar ao trabalho, principalmente pela pressão que sofria por colegas servidores desinformados, que acham que quem está com doença mental precisa estar em casa deitado. Vocês podem falar a respeito? Em outras reuniões que ocorreram antes de a gente terminar, acho que foi até janeiro, né, janeiro branco, a gente teve essa conversa de que eu, no meu atendimento de psiquiatra assistente, faz parte da recomendação, está lá o atestado para a pessoa, porque ela, naquele momento, ela não está conseguindo trabalhar, e, ao mesmo tempo, está a indicação, nesse momento não é para você ficar em casa, não. Né? Se você ficar em casa e não vou ficar só na cama, a medicação ela vai fazer o efeito dela, mas ela não vai fazer ela não vai fazer tudo, né? Você precisa buscar terapia, você precisa começar a fazer exercício físico, você precisa tomar sol, e aí tem todas as indicações e a pessoa vai estar afastada enquanto ela está se recuperando, para chegar ao ponto que ela agora ela está bem e ela pode voltar a trabalhar. E nesse meio tempo ela está fazendo as coisas que são tratamento, que não são só a medicação. E nem é só a terapia, né? Não é só a terapia também. As duas coisas que talvez as pessoas acreditem que alguém vai estar enfiado em uma sala e não vai ser visto, ou em casa e não vai ser visto, né? Essas coisas, elas acontecem. Né? Essa pessoa precisa estar em outros cantos. E é aquela coisa de dizer que depressão, a pessoa tem que ficar trancada em casa. Então, se ela não for para a rua, se ela não se cuidar para procurar coisas que vão dar prazer a ela, como é que ela vai sair dessa depressão? Não é isso? Aí tem aqueles fiscais de rede social, que é até legal se você está afastado por algum problema, para você não ficar postando, né? Porque aí você posta linda numa praia, e o povo diz assim, tá vendo? Não está doente. Vai saber o que aquela pessoa, como é que ela dorme, como é, né, médico do sono, como é que ela acorda, como é que ela, né, o que ela sente por dentro. Às vezes você está sorrindo, mas você está com um peso dentro de você. Então, a gente precisa procurar ser feliz e deixar de ser fiscal da vida dos outros. Vamos acolher, né, julgar menos, acolher mais. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem mais algum comentário, eu acho que a gente já foi quase 2 horas de mesa redonda. Eu adorei. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu... Muito feliz. Achei muito bom. Obrigada, Ana Helena. Obrigada, Bárbara, Jorge. E obrigada pela oportunidade de dividir com vocês a psicologia positiva, e vamos fazer um dia de cada vez valer a pena. Né? Paulette, Oi. eu só queria finalizar falando para a gente não focar só nos aspectos negativos, quando eu falei, por exemplo, na minha pesquisa de sofrimento, do adoecimento. Vamos focar na saída dessas situações. Tá? Não é porque, tá vendo que a gente sofre, já tem um motivo, tá? Se a gente sabe qual é o motivo, vamos trabalhar para que ele deixe de existir ou diminua, né? Porque, como você disse, ninguém vai sentir prazer o tempo todo, ninguém vai ser feliz o tempo todo. Então, vamos minimizar esse sofrimento, vamos tentar impedir que ele leve ao adoecimento, vamos tentar ter essa visão ampla de que as coisas podem melhorar sim, a gente tem como fazer isso ficar melhor, e encher o pulmão de ar mesmo, respirar, e vamos comprar a ideia de que vamos fazer a coisa ficar melhor, cara. Gente, olha só, todas as palestras vão ser gravadas, viu? Depois vocês podem disponibilizar e passar para as pessoas que não puderam estar aqui presencialmente. Então,
Muito obrigada. Ah, uma coisa que eu não falei para vocês na lista de coisas a fazer: cuidar de planta e cuidar de bicho. O meu gato resolveu participar agora. Tá bom, gente. Realmente, Jorge, eu quero agradecer também o convite, frente aos CIAs, quero agradecer aos CIAs o convite. Foi maravilhoso também. Foi maravilhoso escutar vocês, né, Helena, Jorge, Paulette. Muito, muito bom. Adorei ter participado desse momento. Queridos, sentam-se todos abraçados de verdade.